Até os anos de 1990, a existência de mundos além da Terra, embora suspeitada por muitos, era inédita. Isso mudou em 1995, quando o primeiro planeta fora do Sistema Solar foi descoberto. Desde então, mais de 5.660 planetas foram identificados em 4.165 sistemas estelares diferentes, incluindo planetas na estrela mais próxima do Sol. Ainda assim, esse número representa apenas uma fração minúscula do total de planetas que devem existir entre as 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Com tantas estrelas e planetas, mesmo que apenas uma pequena porcentagem tenha condições de abrigar vida, o número ainda seria considerável. Agora imagine que uma espécie dessa tenha alcançado algum nível de inteligência, com apenas 1 ou 2 mil anos de avanço tecnológico à frente da humanidade, já teria feito descobertas e alcançado níveis de desenvolvimento muito superiores aos nossos. Essa ideia tem sido defendida por pessoas ligadas ao governo, que sugerem que algumas dessas civilizações de 2 bilhões de anos de existência, com sua tecnologia avançada, poderiam estar vindo e indo da Terra há algum tempo, estudando o planeta, suas espécies e a humanidade, enquanto mantém bases submersas nos oceanos. E ao longo do tempo, algumas de suas naves e tecnologias teriam sido deixadas no planeta por diferentes razões, incluindo falhas e acidentes. Por causa disso, programas de diversos governos, liderados pelos Estados Unidos, teriam obtido acesso a esses materiais e os estudado detalhadamente em sigilo. Os programas que fazem estudo disso estão sendo financiados com bilhões de dólares na tentativa desesperada de entender essa tecnologia, que de tão avançada se prova, até o momento, ser capaz de fazer coisas impossíveis. No entanto, um estudo recente propõe uma explicação do porquê elas são tão avançadas. Uma parcela pequena dessas civilizações que vêm e vão da Terra poderiam ser ainda mais antigas e evoluídas, originadas em regiões do universo onde a vida inteligente é absurdamente mais abundante, e hoje dividem a exploração do planeta junto com essas outras civilizações que vieram de planetas distantes. Pode haver inteligências não humanas, de ordens superiores e mais diversas espalhadas pelo universo. E é provavelmente isso que esteja nos visitando. Elas estariam aqui pela surpresa de nossa existência. Isso porque aqui, em comparação ao ambiente de onde eles teriam surgido, seria algo altamente improvável. A grande questão é, elas representam uma ameaça? A possibilidade de vida ter surgido em outros lugares, considerando a vastidão do universo, é extremamente alta. Afinal, nós somos resultado disso. Com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e inúmeros planetas, é estatisticamente improvável que a Terra seja o único lugar onde ela tenha surgido. Além disso, a descoberta de exoplanetas em zonas habitáveis e os indícios de elementos químicos essenciais para a vida encontrados nesses locais reforçam essa ideia. Esses fatores tornam possível o surgimento e a existência de organismos desde as formas mais simples até civilizações avançadas em qualquer canto do cosmos. No entanto, as condições da Terra, embora ideais para sustentar a vida como a conhecemos, podem não ser as melhores possíveis. Com tantas estrelas abrigando planetas, é possível que existam outros lugares com características ainda mais favoráveis à formação e evolução da vida, com atmosferas mais estáveis, climas mais equilibrados ou fontes de energia mais abundantes. Indo mais longe, recentemente, pesquisadores publicaram um artigo que indica que a diversidade de ambientes no universo sugere que a vida pode prosperar sob condições diferentes ou até superiores às encontradas na Terra. E uma das pistas disso estaria na energia escura, o nome dado para explicar a aceleração contínua da expansão do universo. A energia escura é uma substância que preenche o universo e tem as propriedades especiais de exercer gravidade negativa, de modo que empurra o universo para fora. Assim como exigimos que haja pelo menos 10 vezes mais matéria escura do que a matéria comum,
Agora exigimos que haja pelo menos 30 vezes mais energia escura do que a matéria comum. Na matéria comum, me refiro à matéria da qual eu sou feito, da qual você é feito, da Terra, do Sol e da matéria que vemos ao nosso redor no universo. Portanto, temos um universo onde há 40 vezes mais matéria que não vemos, e há apenas uma parte da matéria que vemos. Where there is 40 times more matter that we don't see, and there is only one part of the matter that we do see. Descoberta a partir de observações de supernovas distantes, ela sugere que essa força misteriosa, que corresponde a cerca de 68% do total da energia do universo, está impulsionando as galáxias para longe umas das outras em velocidades crescentes. E ela é a principal influência desses lugares onde a vida pode ser mais abundante. Embora ela não seja completamente compreendida, a energia escura desempenha um papel importante na evolução do cosmos. Sua influência pode afetar a formação e o ciclo de vida das estrelas, já que a própria expansão do universo altera a densidade de matéria em grandes escalas. Com menos matéria disponível, em regiões densas, a formação estelar pode ser limitada ao longo do tempo, impactando indiretamente a possibilidade do surgimento de sistemas estelares e, consequentemente, de planetas. Além disso, o equilíbrio entre a energia escura e outras forças cósmicas, como a gravidade, determina a estrutura e o futuro do universo. Se a energia escura fosse mais forte ou mais fraca, ela poderia alterar significativamente as condições que permitem a existência de galáxias. Isso porque a formação delas está ligada diretamente à quantidade de matéria no universo que é convertida em estrelas. Eu sei que isso pode parecer difícil de compreender, mas é mais ou menos como este balão aqui. Ok, obrigado. Quero que imagine que este balão e sua superfície são uma galáxia, desculpe. É o universo. E todos esses pontos no balão são as galáxias dentro desse universo. Agora, veja o que acontece enquanto eu inflo este balão. Você pode ver que os pontos se afastaram uns dos outros. Isso é semelhante a como as galáxias no universo estão se afastando umas das outras, à medida que o espaço se expande. No entanto, as galáxias em si não mudam de tamanho. Isso acontece porque a gravidade interna dentro das galáxias as mantém unidas. No estágio atual do universo, estima-se que cerca de 23% da matéria disponível seja utilizada nesse processo. Essa taxa é influenciada por muitos fatores, como a densidade da matéria, a presença de gases interestelares e as forças gravitacionais que causam o colapso dessas nuvens de gás, levando à formação estelar. A energia escura desempenha um papel importante nesse equilíbrio. Modelos sugerem que em um universo onde a energia escura é mais predominante, a eficiência de formação de estrelas pode aumentar, atingindo até 27%. Um número consideravelmente maior quando levamos em consideração o tamanho do nosso próprio universo. No entanto, também haveria o limite, já que uma energia escura excessiva poderia eventualmente dispersar matéria a ponto de impedir a formação de galáxias e estrelas em escalas maiores. O universo continua se expandindo e acelerando sua velocidade de expansão. Eventualmente, até mesmo planetas, estrelas, galáxias e átomos serão despedaçados, rasgando o próprio tecido do nosso universo. Mas será que isso é uma realidade em algum lugar que desconhecemos? Para alguns pesquisadores, sim. Isso porque eles propõem a existência de outros universos interagindo com o nosso, cada um com suas próprias leis físicas e constantes fundamentais. E os indícios da sua existência estariam na gravidade. Tudo é atraído por todo o resto. O que quero dizer é que, se você tem dois objetos, quaisquer que sejam, eles se atraem. Vamos deixar nossa mente divagar sobre isso. O que acontece quando deixo cair uma pedra de um penhasco? Ela cai em direção à Terra, certo? Bem, sim, mas algo mais acontece. Veja, a lei da gravidade diz que ambos os objetos, a pedra e a Terra, se atraem. Isso significa que a pedra cai em direção à Terra e a Terra cai em direção à pedra. Espera um segundo. Você quer me dizer que a Terra cai para se encontrar com a pedra? Sim, é exatamente o que estou dizendo. E a razão pela qual você não vê a Terra caindo
para se encontrar com a pedra é porque os objetos se movem um em direção ao outro proporcionalmente às suas massas. Pode ser que um jeito melhor de entender a gravidade seja pegando dois jovens em roupa espacial e colocando-os lá no espaço, longe de todos os planetas e estrelas. Acontece que eles se atrairão. Mas não estou falando daquele tipo de atração. Eles têm massa, e como eles têm massa, eles se moverão na direção um do outro. Então, o que é gravidade? Tudo é atraído por todo o resto. Tudo. Mas tem uma coisa só para fazer você pensar. O que causa a gravidade? Por que dois objetos com massa se atraem? Bem, a resposta é: não sabemos. A causa da gravidade permanece um mistério para os cientistas. Não sabemos de forma definitiva o que causa a gravidade. É um dos grandes mistérios da ciência. Atualmente, não sabemos onde ela surge e o mecanismo por trás dela, mas sabemos como ela se comporta e entendemos que ela é uma das forças mais fracas do universo, com alguns defendendo que ela teria esse comportamento justamente por ser compartilhada com outros universos. Você poderia ter uma dessas membranas sendo um universo, e ao se mover lateralmente, teria outra membrana sendo um universo separado, e elas podem estar a apenas 1 ou 2 milímetros de distância. E está flutuando em uma estrutura maior chamada o bulk. Nosso universo tridimensional é como uma membrana. Ele flutua dentro dessa estrutura maior. Estou flutuando aqui neste caiaque, na superfície do oceano. Você pode pensar nisso como uma superfície bidimensional. Mas, abaixo de mim, existe toda uma outra dimensão. É a dimensão para baixo, onde vivem todos os peixes. Você pode pensar nisso como o bulk. Estou em uma membrana flutuando. E o bulk é a outra dimensão. Os peixes abaixo da superfície da água estão em uma dimensão diferente da minha. Eles nem sabem que estou aqui, a menos que eu faça algum movimento, como espirrar água e acertar um deles na cabeça ou algo assim. Assim, eles podem estar completamente alheios à minha existência, e eu também posso estar alheio à existência deles. Dentro dessa ideia, as condições que consideramos necessárias para a vida em nosso universo podem variar bastante nesses outros lugares. Em nosso universo, a energia escura pode ser suficientemente equilibrada para permitir a formação dessas estruturas, mas limita em certa medida a sua eficiência. Alguns modelos sugerem que nos outros universos, uma quantidade ligeiramente maior dessa energia escura poderiam apresentar condições ainda mais propícias à formação da vida. É claro que não dá para ter certeza de que isso realmente acontece nesses lugares, mas usando a lógica da gravidade, isso pode ser possível. Nesse cenário, a energia escura adicional poderia facilitar a formação de galáxias menores e mais compactas, onde os processos de formação estelar seriam bem mais intensos e frequentes. E isso aumentaria a probabilidade do surgimento de planetas em zonas habitáveis e, consequentemente, a possibilidade de vida. Além disso, universos com mais energia escura parecem evitar certos desequilíbrios gravitacionais que, em casos extremos, podem impedir a formação de sistemas planetários estáveis. Pensando nisso, pesquisadores resolveram utilizar a equação de Drake, originalmente proposta para estimar o número de civilizações inteligentes e comunicativas em nossa galáxia, mas adaptada para uma situação ainda mais ampla para calcular a probabilidade de vida inteligente em múltiplos universos. O resultado dessa adaptação sugeriu que, com esses novos parâmetros, a possibilidade de surgirem formas de vida inteligente em universos alternativos em uma galáxia semelhante à nossa é ainda maior do que a estimativa na Via Láctea. Surpreendentemente, descobrimos que até mesmo uma densidade de energia escura significativamente maior ainda seria compatível com a vida, sugerindo que talvez não estejamos vivendo no universo mais habitável de todos. Com base nesses dados, podem existir universos onde ainda é mais provável que a vida inteligente prospere, e com tanta inteligência seguindo a sua evolução, em algum momento, poderiam elas ter acesso a planetas e outros universos? É o que pessoas ligadas ao governo dos Estados Unidos têm defendido que tenha acontecido. Quais são as principais teorias? São de outro planeta ou de outra dimensão? Acho que essas são as principais. Quero dizer,
Certamente existem origens que provavelmente não conseguimos conceber como humanos, porque estamos presos em nossa carne tridimensional e não entendemos, e nosso QI tem um limite. Então, pode haver algumas origens que não entendemos. Como viagens interdimensionais? Sim, obviamente, se você falar com físicos tradicionais, eles dirão que cruzar dimensões fisicamente é meio que um clichê de ficção científica. E é por isso que usei um exemplo, e sei que alguns físicos não gostam que eu fale sobre essa teoria. Na semana passada, falamos sobre Daniel Sheehan, advogado renomado por suas declarações sobre fenômenos extraterrestres. Ele afirma que as civilizações alienígenas que visitam a Terra podem estar até 2 bilhões de anos à frente da humanidade, com tecnologias além da nossa compreensão, e que podem muito bem ser consequência desses universos melhores que o nosso. Dando mais força a essa teoria, relatórios recentes, divulgados no último congresso sobre OVNIs nos Estados Unidos, têm trazido à tona informações curiosas sobre esses objetos. De acordo com os documentos liberados, existe a possibilidade de que certas tecnologias, observadas por militares e outros especialistas, estejam relacionadas a inteligências não humanas, levando questões sobre quem está por trás disso e o potencial de existência de vida avançada que poderia hipoteticamente estar interagindo com o nosso planeta de maneiras até então não entendidas. Não acho exagero, quando se observa a diversidade da vida neste planeta e o tamanho do universo, imaginar que pode haver inteligências não humanas de ordens superiores e mais diversas espalhadas pelo universo. E é provavelmente isso que esteja nos visitando. Se esse material existe hoje, quem está em posse dele? Eu não poderia ter essa conversa em uma audiência aberta. Provavelmente precisaríamos fazer isso. Certo. Minha pergunta para você, então, é: se estivéssemos em um ambiente seguro, em uma sala protegida, você seria capaz de fornecer ou ter acesso a algo, seja visual, material que pudéssemos tocar, ou biológico que me convencesse e que me mostrasse que temos origens não humanas? Essa decisão não seria minha, isso caberia aos responsáveis ainda dentro do governo. O programa secreto dos Estados Unidos, revelado nessa audiência, conhecido como Constelação Imaculada, utiliza uma rede de satélites e sensores de alta precisão que analisam até mesmo pequenas diferenças na gravidade. Esse programa tem buscado identificar padrões e características desses misteriosos objetos. Aqueles de nós que têm acompanhado isso de perto têm ouvido sussurros sobre as palavras Constelação Imaculada há alguns meses. Você saiu e colocou isso diretamente nos registros. Por que achou importante? Bem, é importante que se o Pentágono ou outras agências federais estão escondendo esses programas e negando sua existência ao público americano, e ainda assim recentemente aprendemos que eles realmente existem, o povo americano deve saber a verdade e os fatos. Você não pode falar sobre as datas de algumas das supostas imagens de UAP. Algumas testemunhas nem sequer puderam descrever o que viram devido à maneira como as coisas foram classificadas excessivamente. Você não pode falar sobre o orçamento de alguns desses programas porque isso também está classificado. Classificamos tudo em excesso. Para quê? Isso realmente torna os Estados Unidos mais seguros? Eu não acho. E o povo americano merece saber a verdade. Deve ter sido muito frustrante para você estar lá sem conseguir obter muitas respostas diretas, o que também aconteceu com quem assistia. E então você publicou este relatório misterioso para o público ver com detalhes supostamente relacionados à Constelação Imaculada. O que está aqui é selvagem. Estou parafraseando, mas há relatos de F-22 sendo cercados por orbes voadores que eles não conseguiam despistar. Havia imagens de satélite, de um disco voador, do tamanho de um campo de futebol escondido entre as nuvens, visto por um satélite. Você já viu alguma dessas imagens ou vídeos? Eu não vi essas imagens, mas vamos querê-las imediatamente após isso. Mas a pergunta que fiz a Michael Schellenberger hoje foi sobre quando ele escreveu esse relatório sobre a Constelação Imaculada. Ele tinha mais de uma fonte? E que tipo de fontes ele usou? Ele tinha múltiplas fontes. Pessoas com autorizações de segurança. Indivíduos muito confiáveis. E sobre o sigilo desse programa, estariam imagens de alta definição e registros de vários deles em detalhes. No passado, Bob Lazar, que alega ter trabalhado na Área 51, chegou a explicar como essas naves funcionam. A fonte de energia é um reator que usa o elemento 115 como combustível. Dentro do reator, o elemento 115 é bombardeado com um próton, que se integra ao núcleo do átomo de 115,
e se transforma no elemento 116, que imediatamente decai e libera ou irradia pequenas quantidades de antimatéria. A antimatéria é liberada em um vácuo para um tubo sintonizado, que impede sua reação com a matéria ao redor. Ela é então direcionada para um alvo de matéria gasosa no final do tubo. A matéria e a antimatéria colidem e se aniquilam, convertendo-se totalmente em energia. O calor dessa reação é convertido em energia elétrica em um gerador termoelétrico, com quase 100% de eficiência. Este é um dispositivo que converte calor diretamente em energia elétrica. Este disco específico parecia estar em excelente condição, e devido à sua aparência elegante, eu o apelidei de modelo esportivo. O modelo esportivo tem cerca de 5 metros de altura e 12 metros de diâmetro. A pele externa do disco é metálica com uma cor de aço inoxidável não polido. O modelo esportivo fica de barriga para baixo quando não está energizado. A escotilha está localizada na metade superior do disco, com apenas a parte inferior da porta envolvendo a borda central do disco. O nível interno do disco é dividido em 3 níveis. O nível inferior é onde estão localizados os 3 amplificadores de gravidade e os guias dos amplificadores. O reator está localizado diretamente acima dos 3 amplificadores de gravidade no nível central e está centrado entre eles. O reator é semelhante a este modelo em escala reduzida. O elemento 115 é usinado em triângulos como este e depois inserido no reator. Este pedaço de elemento 115 é a fonte da onda de gravidade, assim como o alvo que é bombardeado com prótons para liberar a antimatéria. O nível central deste disco também abriga os consoles de controle e assentos, ambos pequenos demais e baixos demais para serem funcionais para seres humanos adultos. As paredes do nível central são todas divididas em arcos, e em um determinado momento, quando o disco estava energizado, um dos arcos se tornou transparente, e você podia ver a área externa a ele, como se o arco fosse uma janela. Depois que o painel ficou transparente por um tempo, uma forma de escrita que era diferente de qualquer símbolo alfabético, científico ou matemático que eu já vi, começou a aparecer no arco transparente. Como pode ser visto, à medida que a intensidade do campo gravitacional dos amplificadores aumenta, a forma do espaço-tempo ao redor do disco não apenas se curva para cima, mas distorcida, na verdade se dobra formando quase um coração ao redor da parte superior do disco. O detalhe é que o elemento 115 mencionado por ele só seria descoberto décadas depois, mas exatamente em 2003, 20 anos depois da sua primeira alegação. Com o nome de Moscovium, atualmente este elemento é altamente instável e possui uma vida útil extremamente curta, o que torna o seu estudo muito desafiador. Mas esses seres supostamente teriam tecnologia para conseguir estabilizá-lo. Em meio a essas denúncias, veio à tona algo interessante. Um vídeo mostrando um enxame de OVNIs sendo atingido por mísseis fora de uma base militar no Afeganistão, sem sofrer qualquer dano. O vídeo, que tem um total de 10 minutos, começa com a câmera filmando o terreno plano fora da base e focando nas montanhas distantes, onde é possível ver 4 pontos negros flutuando no céu. Quando a câmera se aproxima, parece que os objetos estão vazando algum tipo de combustível. Em seguida, um míssil de curto alcance entra no quadro e atinge 2 deles, aparentemente destruindo-os. No entanto, os destroços desaparecem rapidamente no ar e os objetos voltam a aparecer intactos. A mudança de câmera de infravermelho para visão normal revela os objetos como orbes multicoloridos se movendo de forma sincronizada. Este evento raro nos faz pensar em como e de que tipo de material esses objetos são formados. A denúncia no Congresso também indica que os Estados Unidos teriam posse de algumas dessas naves, recuperadas desde os anos 50, e estariam realizando engenharia reversa de algumas delas, com o objetivo de entender a tecnologia dessas naves para aplicação em inovações militares e tecnologias de ponta. Nos documentos entregues aos políticos, é detalhada uma variedade de naves,
incluindo as esferas que mostramos há pouco sendo atingidas por mísseis, exibindo capacidades avançadas como aceleração rápida e a capacidade de transição entre ar, água e espaço. O programa chegou a catalogar os 6 tipos mais comuns de objetos observados. O primeiro catalogado envolve os OVNIs triangulares. Esses objetos têm um tamanho médio a grande, podendo ser comparados a um caça F-16 ou até mesmo ao tamanho de um campo de futebol. Eles conseguem se mover bem devagar, de forma extremamente precisa, mas também são capazes de acelerar de forma impressionante, deixando para trás qualquer aeronave convencional. Estes objetos costumam emitir um som suave e às vezes interferem em dispositivos eletrônicos próximos, e normalmente são pretos ou cinza escuros, com luzes brancas ao longo das bordas e uma luz vermelha bem no centro. Algumas testemunhas dizem que parecem ter algo como estrelas cintilantes na superfície. O tipo 2, que incluem os discos voadores, tem um tamanho que varia bastante, desde alguns metros de diâmetro até mais de 20 metros. Eles conseguem pairar no ar e do nada acelerar a velocidades impossíveis. Muitos relatos mencionam que eles podem ser detectados por radar e que às vezes produzem um som de zumbido. A cor mais comum é prateada ou cinza metálico, mas há quem diga que eles emitem luz ou até mudam de cor. A superfície pode ser bem lisa ou ter detalhes como domos ou painéis segmentados, e são conhecidos por desaparecerem completamente, como se camuflassem nos céus. Em algumas ocasiões, esses objetos causam interferências eletromagnéticas em equipamentos próximos e até distúrbios no ar ao redor, como um brilho ou o surgimento repentino de neblina. O tipo 3, que tem formato oval ou de tic-tac, tem um tamanho que varia entre 6 e 40 metros. Esses objetos têm uma forma alongada e a velocidade deles é incrível. Com aceleração instantânea sem emitir qualquer tipo de som, o que mais impressiona neles é que eles não deixam rastros visíveis. Geralmente são brancos ou prateados com uma superfície lisa, embora algumas vezes tenham pequenas saliências que lembram sensores. Eles conseguem pairar completamente imóveis e do nada aceleram de forma súbita, mantendo estabilidade mesmo sob ventos fortes. Os triangulares da tabela 4 são muito parecidos com os da primeira tabela. Eles têm um tamanho médio a grande, lembrando o tamanho de um caça F-16 ou algo maior, e podem se mover devagar com precisão, mas também aceleram rapidamente. Eles emitem um som suave e podem interferir em dispositivos eletrônicos próximos, e a cor é preta ou cinza escura com luzes brancas ao longo das bordas e uma luz vermelha central. Além disso, alguns relatos também mencionam estrelas cintilantes espalhadas pela superfície. O quinto da tabela envolve objetos em forma de bumerangue ou seta. Eles têm uma envergadura que pode chegar a 30 metros, sendo comparáveis ao tamanho de um caça F-16, e conseguem planar em baixa velocidade e também se mover rapidamente. Eles costumam ser silenciosos, especialmente durante voos lentos, e normalmente têm cores escuras que ajudam a se misturar com o céu, especialmente nas bordas. O design é bem aerodinâmico e liso, com alguns tipos apresentando formas mais angulares, como uma seta. Um detalhe curioso é que podem emitir uma bola de luz do centro, que costuma causar interferência eletromagnética nos arredores. Ocupando a 6ª posição na tabela, os irregulares e orgânicos, que além de ser os mais estranhos, possuem os mais variados em tamanho e formato, indo de pequenas estruturas compactas até formas maiores e mais expansivas. Seus movimentos vão de uma deriva lenta até acelerações rápidas e imprevisíveis. Alguns relatos mencionam que eles emitem sons incomuns, enquanto outros descrevem um completo silêncio sem qualquer ruído aerodinâmico. Na sua presença, efeitos eletromagnéticos são comuns e as cores tendem a ser bioluminescentes ou mudam constantemente. Com aparências que lembram um cérebro flutuante ou até mesmo uma água viva, a superfície deles varia, podendo ser lisa e fluida, ou articulada e complexa. Essa grande diferença entre esses objetos, segundo alguns pesquisadores, pode indicar que não existe apenas uma civilização nos visitando, mas várias delas, cada uma com diferentes origens, intenções e visões sobre a humanidade, com algumas delas nos vendo como algo que devem proteger, enquanto outras estão aqui por motivos diversos,
Havia um caso em São José onde uma mulher viu algo sobre sua casa. Era um grande disco e eu perguntei, qual era o tamanho? Ela respondeu que era do mesmo tamanho que a casa dela. Eu disse, bem, e quando você entrou, você mencionou que havia um ser, e esse ser a levou por uma escada. Para onde ia a escada? Ela disse que a escada subia pela lateral de uma grande sala redonda. Perguntei como ela compararia isso e ela respondeu, como um cinema, como um teatro M5. Então eu disse, isso é maior que a sua casa. Por que o interior é maior que o exterior? Ela sugeriu que talvez existisse fora das 4 dimensões como tempo e espaço. Se existir fora da 4ª dimensão, se você tem um universo 2D e este é um objeto 3D, se ele se intersecta, você vai ver apenas uma fatia dele. Então, você verá um disco. No entanto, se eles realmente têm acesso ao nosso planeta, o que impede essas civilizações de trazer suas próprias criaturas do seu mundo natal para cá para crescerem? A Terra tem um ecossistema muito diferente de outros mundos, com gravidade, atmosfera e níveis de radiação distintos. Logo, adaptar criaturas de outro planeta para essas condições poderia ser impossível ou extremamente difícil, ainda mais se a origem deles depender de elementos que não são comuns no nosso planeta. Além disso, transportar elementos de outros lugares traz riscos de sobrevivência, já que eles precisariam se adaptar ao novo ambiente. Mesmo que a civilização tenha tecnologia para criar ou manipular a vida, eles podem preferir criar organismos adaptados às condições locais, sem precisar trazer seres vivos. Outro ponto é que talvez a necessidade de trazer fauna de seu planeta não seja relevante para eles, e criar formas de vidas adaptadas ao novo ambiente pode ser mais eficiente do que transportar organismos de outro planeta.